Então vamos lá, muito boa noite. Essa é a primeira aula de pelo menos três sobre suplementos, e nesse módulo nós vamos ter o privilégio de trabalhar com a assimilação dentro do nosso organismo. Eu costumo dizer que essa é a parte mais maravilhosa de todas, porque aquilo que entra pela nossa boca precisa passar não só pela boca e pelos dentes, como nós gostamos de dizer aqui na Academia Moi, mas também precisa passar por todo o tubo digestivo, não só para ser aproveitado, mas também para ser eliminado. E com isso nós temos um tubo que é o tubo digestivo, que é de extrema importância quando nós consideramos a medicina ayurvédica. Esse é considerado o tubo mais importante de todos, porque através dele nós colocamos alimentos para dentro de nós, para dentro do nosso corpo, não só uma vez ao dia, mais de uma vez por dia, e mais de uma vez por dia nós precisamos de mastigar bem, então precisamos de enzimas que ajudam nessa digestão no nível da boca. Depois nós temos que passar pela quebra que acontece lá no estômago por meio da combustão, e na sequência nós vamos passar pelos intestinos e ali fazer o grande aproveitamento de todos os nutrientes. Depois que foram quebrados, né, eles vão ser aproveitados, e aquilo que não é ideal vai ser jogado fora. Então, nós vamos ter o trabalho do fígado, o grande lixeiro do nosso corpo, do rim e também dos nossos intestinos, assimilando e encaminhando esses nutrientes para os lugares adequados do nosso corpo. Então, mais uma vez, nós estamos aqui na MOI sendo a ponte entre a pessoa que trabalha com alopatia até a pessoa que chega a trabalhar com método de atendimento integrativo. Então, nós queremos que esse profissional da saúde aprenda um novo modelo de aprendizagem, ensino, de atendimento e prática, para que ele também contribua com conhecimentos que também vêm da sabedoria ancestral. E para contextualizar esse movimento, para vocês entenderem qual que foi o objetivo de começarmos pela assimilação, eu gosto muito de fundamentar o nosso trabalho dentro dos sistemas de organização que promovem esses desequilíbrios que são considerados centrais. Então, os sintomas, eles não vêm do nada. Você vê que ele está aqui no meio dessa árvore. Mas o que que é que está na raiz? O que que é o tronco? O que que realmente resulta nas várias especialidades médicas ou nos vários tipos de atendimentos que faz com que as pessoas sejam um pouco divididas na hora de serem tratadas, na hora de serem cuidadas. Então, mais uma vez, lembrando que é integrativa, e especialmente a Academia Moi preza por esse atendimento integrativo, integral, que olha a totalidade, que não descuida de nenhuma parte, que realmente atende a sintomatologia a partir da causalidade. Então, eu gosto de repetir isso, talvez vocês já tenham me ouvido falar sobre esse slide antes, mas eu acho ele fundamental para que a gente relembre. E sempre que eu passar por aqui, não é porque eu esqueci que vocês já ouviram sobre isso, mas é porque é muito importante reforçar certos aprendizados, porque eles vão tomando uma nova forma dentro de nós. Então, uma base mental, emocional, espiritual e uma predisposição genética, mais as experiências, atitudes, crenças e pensamentos, isso tudo aqui são os antecedentes e ainda podem ter mediadores ao longo do caminho, gatilhos que, a partir das experiências passadas, ou a partir da genética, ou a partir de uma compreensão intelectual, uma crença, os sintomas cheguem para mim. E aí eu preciso de entender o que que esse sintoma está dizendo para eu poder resolvê-lo. Muitas vezes, se eu olhar só lá para o topo da árvore, lá para a frutinha que deu, eu vou estar apenas remediando aquilo que precisa, então, ser resolvido lá na raiz. Por isso, eu criei, nessa brincadeira minha com esse slide, eu criei uma, um Optic, para a gente poder lembrar que o Optic, ao contrário, seria Citipó, né? Mas seria, se eu lembrar, ler pela Optic, é olhar integrativo, é a ótica que eu quero dar. Que ótica que eu quero ter para o olhar integrativo? Primeiro, o O é o olhar integrativo. O P é a personalização. Muitas vezes, nós vamos entregar aqui para vocês fórmulas muito interessantes, mas que vão precisar ser adaptadas, porque nós vamos trabalhar com o indivíduo. Nós não vamos trabalhar com um protocolo. Protocolo não é suficiente. Se fosse protocolo, seria P do mesmo jeito,
mas seria protocolo e não personalização. E nós vamos sempre buscar olhar esse todo. Que totalidade é essa que me interessa, que me importa, que vai fazer a diferença na hora de eu cuidar dessa pessoa? E depois vem a individualidade. Qual a diferença entre personalização e individualidade? Na personalização, eu estou fazendo algo específico para aquela pessoa. Na individualidade, eu estou considerando o sujeito. Ou os sujeitos dentro de uma realidade sistêmica, por exemplo. E, por fim, mas não menos importante, a causalidade, que é isso que nós trabalhamos aqui, na raiz dessa árvore, que vai ser o desencadeador, o processo que desencadeia todo esse equilíbrio clínico que a gente quer cuidar. E quando nós olhamos para o corpo como um todo, de modo funcional, nós olhamos para 7 áreas de atenção, são 7. Essas 7 áreas, eu posso esmiuçar cada uma delas. Então, a ideia é nesses 3 módulos, dessas 3 aulas que nós vamos ter, nós entregarmos para você tudo que favorece a absorção, a quebra de nutrientes, ou seja, a assimilação. Eu tenho, além dessa área de importância, a assimilação envolve não só a digestão, mas também a respiração. Porque quando eu inspiro, eu trago para o meu organismo algo que precisa ser absorvido. Esse oxigênio, ele precisa se ligar às proteínas do sangue, né, a hemoglobina, e ser carreado para abastecer todas as nossas células, todos os nossos órgãos, sistemas e tudo. Então, a absorção se dá por meio dessas duas instâncias nossas. E o corpo funcional, ele ainda precisa de uma estrutura. Essa estrutura precisa ser mantida, construída. Ela se baseia em músculo, em fáscia, ele se baseia em membranas. E nós temos também uma parte funcional do corpo que é a comunicação, é aquilo que nos conecta. Então, aqui nós vamos ter o psiconeuroimunoendócrino, essa palavra sempre me dá um nozinho. O PNEI, que nós abreviamos assim. E através da comunicação é que essa ligação se dá pelo sistema nervoso. Depois nós temos o transporte, que se dá pela circulação, tanto linfática quanto circulação sanguínea. Eu chamo isso aqui uma aventura. Depois vocês vão ver lá nos slides, no slide que nós produzimos, no material que a gente produziu extra sobre o sangue para vocês, como que é interessante perceber o sangue como o transportador do que nós chamamos de alegria. Então, o transporte vira uma aventura para nós. Ainda tem aquela parte funcional, que é a defesa e reparo, que traz para a gente não só a proteção, mas também a renovação, que nos coloca diante de um organismo completamente novo, depois de um certo período de tempo. Nossos órgãos são tão mudados que essas células realmente sofrem morte e renascimento, e nós temos reparo constante desse sistema o tempo todo. Depois nós vamos ter o corpo funcional, que é a energia dado pela função mitocondrial. E isso talvez seja o que está mais próximo do que nós chamamos em homeopatia de força vital. A vitalidade, ela é dada por essa habilidade da nossa mitocôndria produzir energia. E depois nós temos ainda uma sétima área de atenção, que seria a área da faxina, a área do detox, que chamamos de desintoxicação ou de detoxificação. Todas essas áreas, para cada uma delas, inclusive, nós temos uma suplementação adequada, importante de ser considerada e cuidada em cada uma delas. Então, quando nós trouxemos o olhar para a assimilação, nós também estamos trazendo para aquilo que é mais prioritário, que são respiração, digestão. Se pensarmos, se podemos realmente viver sem nos alimentar, por quanto tempo a gente consegue? Se a gente pensar, eu posso ficar sem beber água, por quanto tempo a gente consegue? E aí, se eu pensar em respirar, eu posso ficar sem respirar? Quanto tempo eu consigo? Então, a respiração é das funções que não dá para nós demorarmos mais do que 3 a 5 minutos. Às vezes tem pessoas muito especialistas que conseguem ficar sem respiração por 5 minutos, mas isso é muito raro. E são, então, essa área de atenção, que é a área da assimilação, é uma área que nos importa muito trabalhar. Como o assunto é suplementação, nós vamos passar para esse movimento e durante essa aventura, vou usar a ideia do transporte, nós vamos absorvendo todas essas informações que são a suplementação interessantes, importantes para qualificarmos não só o processo digestivo, mas também o processo respiratório, tá bom?
E quando nós falamos de digestão, então, nós pensamos, em primeiro lugar, nas enzimas digestivas. Daqui a pouco a doutora Gina vai dar uma palhinha para nós sobre essas enzimas que já começam a atuar no nível da boca. Depois, lá no nível do estômago, nós temos o ácido clorídrico. E nós vamos ter os suplementos de fibra, os probióticos. Aqui nós colocamos também o gengibre como um fator de digestão maravilhoso. E também a L-glutamina. O que é nosso trabalho hoje? É aprofundar nisso aqui. Vocês vão sair daqui expert em digestão. Hoje vocês vão sair daqui assim. Vocês vão saber por que usar, o que usar e até como usar no dia a dia de vocês e até se eu posso usar sem ter necessariamente que prescrever, ok? Então, o que são as enzimas? As enzimas digestivas, as enzimas são todas as proteínas que aceleram o processo no nosso organismo. As enzimas digestivas, elas vão acelerar o quê? A degradação dos macronutrientes em micronutrientes, ou seja, a proteína vai virar aminoácido, o carboidrato vai virar monossacarídeo e os lipídios vão virar ácidos graxos. E assim eles vão ser melhor absorvidos e, consequentemente, essa pessoa vai estar mais bem nutrida. E quando é que eu vou indicar? Quando é que é importante nós pensarmos assim, essa pessoa vai se beneficiar de enzimas digestivas? Veja, um problema que existe que destrói as enzimas naturais dos alimentos é o cozimento. Quando a gente tem, vamos usar um exemplo que é muito comum aqui para mim, é o brócolis ou a couve-flor. Eu vou fazer um cozimento em banho-maria ou então em vapor. E se eu demoro mais do que o tempo adequado, ela vai ficar molenga e vai ficar até ruim de mastigar. O que ela vai perder com isso? Ela vai perder fibra. E a hora que ela perde fibra, ela perde também a habilidade de me dar enzimas naturais que vêm desses alimentos. Então, se é uma pessoa que come muito alimento cozido e quase não come comida crua, ela vai ter uma dificuldade para que essa enzima se ligue ao substrato e, consequentemente, ela não vai ter uma digestão tão perfeita. Talvez para essa pessoa seja indicado eu passar uma enzima digestiva para ela. Veja, aquela pessoa mais idosa, que acostumou tanto com poucos dentes na boca, ela tem dificuldade com a mastigação, é natural que ela cozinhe mais o alimento. Às vezes ela até vai bater esse alimento, para torná-lo mais liquefeito, amassar, para ela conseguir comer. Então, essa pessoa talvez seja indicada, mas não só por isso. Na verdade, à medida que nós envelhecemos, o nosso organismo ele perde muita habilidade de produzir essas enzimas, produzir ácido clorídrico, que a gente vai falar daqui a pouco. E à medida que nós também adoecemos, o pH do nosso trato gastrointestinal, ele é alterado. Então, as doenças alteram o nosso pH alterado não consegue mais produzir as enzimas adequadas, consequentemente, essa pessoa não vai ter a nutrição ideal. Às vezes ela vai mastigar pouco ou quase nada, às vezes ela vai estar estressada ou distraída durante a refeição, e nós sabemos que a mastigação contribui enormemente para as enzimas que ajudam na digestão do nosso alimento. Há alguns medicamentos que a pessoa usa. Já viram aquelas pessoas assim com 60, 70 anos, 65, 70 anos, usando 10 medicamentos alopáticos diferentes? Já viram isso? É comum. E quando esses medicamentos são integrados a essa realidade digestiva, também eles vão atrapalhar, dificultar a ação das enzimas. E como eu acabei de falar, nós temos um declínio natural pela idade. É natural que nós percamos a fabricação dessas enzimas. E quando também a pessoa come alimentos muito processados por muito tempo, ela também vai ficar em débito com as enzimas digestivas dela. O ideal para essas pessoas é que elas possam receber algumas enzimas. E aí, quais enzimas escolhermos? E para que pessoa? Então, vamos supor, vou colocar uma enzima aqui para chamar a atenção, a lactase, que está aqui nessa fórmula. Olha, nessa fórmula eu tenho lipase, protease, amilase, pepsina, lactase, bromelina, papaina e pancreatina. Vamos supor que a pessoa fala para mim, não, eu não como nada de lácteos, nenhum lácteo, nem queijo, nem leite, nada. Então, é bobagem eu colocar lactase para essa pessoa? Ou se ela fala, eu me descuido. Eu, agora que eu vejo, eu já comi um queijo, uma coisa, numa casa de uma pessoa. Então, aí sim, a lactase seria interessante ser colocada.
Quando eu fui procurar estudar para vocês assim a forma de apresentação dessas enzimas, elas, quando chegam para o farmacêutico manipular, elas não vêm em miligramas. Então, todo farmacêutico vai ter que transformar essa forma de apresentação aqui da posologia, vai ter que transformar isso na forma indicada para o paciente tomar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. E como que se toma, né? Geralmente, uma cápsula no almoço e uma cápsula no jantar. Eu quero ajudar as principais refeições a serem bem digeridas. Então, quando eu uso outro padrão de referência, aqui eu trouxe exemplos para vocês, por exemplo, a bromelina nessa prescrição aqui está em miligramas, ela está de 50 miligramas, olha. Aqui nessa prescrição, ela está em 240 GDU. Essa é a forma como a farmácia recebe essa bromelina. Então, a farmácia, ela tem um fator de correção que ela tem que aplicar para virar o número do miligramas lá que a gente receitou. E assim acontece com todas elas, cada uma diferente. Olha, a alfa-amilase, SKB. A protease, SAP, a ácida. E a alcalina, PC. A lactase, ALU. Tá vendo? Cada uma tem uma forma, e vocês não são obrigadas a saber isso, mas eu quis trazer para que vocês saibam que isso existe. E nessa fórmula aqui, olha, são duas fórmulas diferentes para melhoria dos aspectos globais da função digestiva. Então, aqui nós temos também o ginger extrato. E olha que interessante, na hora de prescrever um extrato de gengibre, pode-se ter o nome dele oficial, que é um nome como é que chama? Gengibre? Em latim, o Gengibre. Gingiber officinale. Lembrar que sempre quando você tem um nome em latim, a primeira palavra tem letra maiúscula, a segunda letra minúscula, e você tem sempre que estar com ela escrita em itálico. Eu tenho que dizer, eu quero um extrato de gengibre com 1% de gingeróis, para ter 100 miligramas nessa fórmula. E tomar uma dose antes das principais refeições. Quando eu quero que digira melhor, é melhor até eu pedir, toma meia hora antes das refeições, para melhorar ainda a capacidade digestiva do seu alimento. E aqui eu tenho uma fórmula específica para lactase. Essa aqui vocês já conseguem comprar numa farmácia convencional. A lactase já existe em farmácias comuns. E aqui eu trouxe também da Equalive. A gente tem conversado com a Equalive para ela nos ajudar a ajudar vocês. Então, ela traz aqui um comprimido mastigável que tem 0% de açúcar e de glúten e que favorece a digestão dos lácteos. Então, é para favorecer quando a pessoa sabe que ela tem uma dificuldade para digerir a lactose, que é o açúcar do leite, e mesmo assim ela está fazendo essa ingesta, então ela usa uma enzima antes de usar aquele alimento para que ela não sofra tanto. O que ela vai ter? Quais são os sintomas? Gases, plenitude abdominal, estufamento, aquela sensação que comeu um boi, e um mal-estar, às vezes náusea, digestão muito lenta. Tudo isso vai acontecer. Então, outras enzimas que você vai achar prontas já no mercado, e aqui eu estou trazendo algumas marcas que nós confiamos, tá? A Now pode trazer o Gluten Digest, aqui tem o Enzifor, e aqui tem o Glutezin. Então, são enzimas que você já compra na forma assim, disponível, você não precisa mandar manipular. E isso favorece muito, tá? Não só a compra, mas também a tomada, né, dessa medicação. Doutora Gilian, contribua sobre as enzimas antes de eu passar para outro tema, por favor. Vou voltar um pouquinho. Boa noite, suas lindas. Oi, Maura. Enrolada aí nesse cachecol. E a Jana, tá frio aí, Jana? Como é que tá? Você tá em São Paulo? Não tá tão frio quanto aqui, né? Você e a Elaine estão mais de boa. Eu e a Larissa estamos aqui, ó, congelados. Meninas, Aqui melhorou olha, um pouco, mas frio. meninas, ouçam isso, que eu só vou complementar algumas coisas aqui que eu estava anotando. Primeiro, na digestão, quando a gente fala de digestão, que é essa primeira parte que a doutora Elaine está trazendo aqui para nós, é ideal que a gente saiba o que é natural e o que é necessário que a gente tenha para ter uma digestão. Porque quando nós conhecemos o que é natural, nós temos a capacidade de observar
o que vai estar fora da homeostase, o que vai estar fora da linha, o que vai estar fora da engrenagem. Por exemplo, saber as coisas que são mais importantes. Nós mudamos o nosso corpo com a nossa idade. A cada 7 anos, ocorre uma mudança no nosso corpo. E no nosso estômago, nos nossos dentes também. Olha uma dica que eu vou dar para vocês, que quando eu ouvi, eu nunca mais esqueci. Quando a pessoa ela vai envelhecendo, o idoso ele vai tendo um cheiro de acidez, quando você se aproxima de uma pessoa mais idosa, que não está bem suplementada, que não tem uma digestão correta. O idoso ele tem esse cheiro característico, tá? Que a gente chama assim, aquele cheirinho de velho, de uma forma carinhosa. Mas a gente pode trabalhar isso através da digestão e pode melhorar muito isso. Voltando lá sobre a nossa digestão, eu vou falar um pouco da boca, tá? A digestão, ela começa fora da boca primeiro. Ela começa na nossa escolha, no que nós vamos colocar no nosso prato. Dependendo do que a gente coloca no nosso prato, são as enzimas que nós vamos utilizar. Nosso corpo ele é muito sábio. Quando nós olhamos para um alimento, rapidamente o cérebro manda uma informação para as glândulas salivares. Essas glândulas, elas começam a produzir a saliva. E essa saliva já tem enzima digestiva nessa saliva. E o nome dessa enzima digestiva se chama alfa-amilase. Então, se nós tivermos condições para produzir essa enzima já na boca, a digestão do carboidrato já começa na boca, por essa enzima, que é a alfa-amilase. E ela tinha um nome que era muito conhecido e mudou um pouquinho a nomenclatura, mas quando vocês forem ler amanhã, ou depois quando vocês forem estudar essa aula, talvez vocês encontrem ou alfa-amilase ou pitialina, tá? As duas são a mesma nomenclatura. Ela é muito importante, a alfa-amilase. Por quê? Porque é ela que vai pegar esse amido que tem na nossa dieta, que nós escolhemos para colocar no prato, que o nosso paciente escolheu e colocou ali no prato, e vai quebrar ela para transformar o glicogênio em maltose. Então, começa já na boca enzimas digestivas, na escolha, no olhar. Feche os olhos, imagine um alimento. Se for um alimento muito saboroso, muito ácido, a saliva ela já começa a produzir imediatamente. E com a idade, isso vai diminuindo, tá? Com a mudança dos nossos hormônios. A saliva da boca também muda e a digestão também vai mudar. Assim como tem a secura com a menopausa, a secura vaginal, a secura na boca também vai ter. Então, a importância de conhecer o nosso paciente para tratar ele e verificar o que está faltando nele. Outro complemento aqui, já para passar para a doutora Elaine a aula. Quem nunca ouviu a mãe falar? Mastiga direito esse alimento, menino, que o seu estômago não tem dentes, tá? Então, essa é a importância também de quando a gente estiver perante o nosso paciente, quando a gente for trabalhar com o nosso paciente, primeiro entender se ele sabe comer. Quantas mastigadas ele está dando? Ele está mastigando esse alimento porque o estômago não é liquidificador. O estômago ele não tem essa capacidade de liquidificador nem de mix para triturar o alimento. Então, por isso, essa função de avaliar a digestão do paciente, ensinando ele na escolha do alimento, no alimento ou biocompatível, ou alimento preparado para ele, se ele tiver alguma dieta com relação a peso, mas principalmente se ele vai ter essa digestão a nível do estômago, porque ele pode ter todas as enzimas digestivas lá, pepsina, mas se esse alimento chega lá sem estar bem triturado, esse estômago vai ter que produzir muito mais do que seria necessário. Finalizando agora, prestem atenção, e aquele paciente que masca chicletes? Como é que a gente faz? Abriu os chicletes, começou a mastigar os chicletes, o estômago ele não sabe se o alimento vai descer ou não vai.
O estômago começa imediatamente o processo de produção de todas essas enzimas que está nesse slide agora na frente de vocês. Então, o estômago está produzindo ali a bromelina, a alfa-amilase, todas as enzimas, só que o alimento nunca vem. E daí começa um processo lá no intestino também de motilidade intestinal, que é o peristaltismo, para fazer a produção, para fazer a absorção desses nutrientes que não vão chegar. Então, tem mais essa questão também do paciente que faz um estímulo, produzindo saliva, produzindo as enzimas salivares, mas não tem o alimento. Outra questão, só a título de curiosidade, né, da importância da gente conhecer o que é normal para o que é anormal. O cachorro, quando ele tem deficiência da vitamina B12, que ele come as fezes, tá? O cachorro, quando ele tem a falta da vitamina B12, ele faz o cocô e ele vai ali e se alimenta das fezes, porque ele está depletado também dessa vitamina B12. E pelo instinto, pela inteligência do animal, ele sabe que aquele bolo, porque as fezes, quando a gente chama de bolo alimentar, começa na boca. Quando a gente começa a mastigar, deixa de ser comida e nós vamos chamar de bolo alimentar. E todo esse trajeto do bolo alimentar até o ânus, a vitamina B12 ela é eliminada. E o cachorro, ele sabe que tem deficiência de B12, ele vai ali e começa com aquele hábito de comer as fezes próprias dele. E, terminando, é a última parte ali que a doutora Elaine falou sobre a tolerância à lactose, tá? O nosso organismo, ele não tem essa enzima para fazer para fazer o trabalho de digerir a lactose. Porque essa lactose, esse leite, foi produzido por bezerro. Não foi produzido para o ser humano. Então, hoje é muito comum a gente ter pacientes com queixas de intolerância à lactose, as quais a gente já percebe na anamnese, conversando com o paciente. Ele vai reclamar que está estufado, que sente a barriga estufa um pouco, se sente inchado. Já são características para que a gente perceba que ele tem essa deficiência da enzima para fazer a digestão da lactose. Que também a gente tem um exame de sangue que a gente pode pedir. Teste, para vocês anotarem, teste de tolerância à lactose. Beijo para vocês, agora com a doutora Elaine, de novo. Meus amores, enquanto a doutora Juliana falava, e ela trouxe a ideia da secura na boca, eu me lembrei de uma contribuição do Ayurveda para essa secura da boca, que é o bochecho com óleo de coco todas as manhãs. Se Boa. vocês forem boas leitoras e gostarem, tem um livro da Gisele Bündchen, e nele ela fala que ela acorda, a primeira coisa que ela faz é colocar o óleo de coco na boca, 1 ou 2 colheres, e bochechar enquanto ela vai soltar os cachorros, vai pôr uma água para ferver, vai fazer alguma coisa assim. Então, é uma contribuição do Ayurveda, faz com que não só a gente tenha nutrição melhorada na nossa mucosa oral, mas dizem que contribui para a não retração gengival. Então, uma super dica aí para o dia a dia. E outra coisa, quando a doutora Juliana trouxe a história do bolo alimentar, nós vamos trazer aqui também sobre as fibras, que nós chamamos também de prebióticos já já. Então, aguardem que tem muita coisa boa pela frente. Na sequência, ainda tem, isso eu já mostrei, né? Então, na sequência, pensando assim, da boca, nosso alimento passa pelo esôfago, ele vai cair no estômago. E no estômago nós precisamos dessa tal de, que nós chamamos de cloridrato de betaína ou ácido clorídrico. Então, é importante que a gente tenha essa quantidade de ácido clorídrico adequada para que nós tenhamos não só uma boa digestão, mas também uma boa defesa contra micro-organismos. O ácido clorídrico, ele vai matar aquilo que não for adequado e ele vai fazer a combustão, ele vai realmente quebrar todos aqueles macronutrientes para que a digestão se processe. E assim, eles possam ser absorvidos, né? Cada um no seu devido lugar. Provavelmente a gordura vai lá para o fígado e nós vamos fazendo essa quebra e essa quebra vai possibilitando uma melhor nutrição. Quando é que nós indicamos o cloridrato de betaína? E veja, cloridrato de betaína é diferente
de betaína. E eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? Mas quando eu indico o cloridrato de betaína, precisa ser escrito dessa forma. Se vocês forem medicar, geralmente nós praticamos 300 miligramas, dadas nas principais refeições. Então, quando o paciente nitidamente tem hipocloridria, quando é que ele tem hipocloridria? Como é que a gente vai saber? Ou você vai saber porque ele fala que demora horas para digerir, ou você vai pedir para ele fazer um teste, que é o teste do bicarbonato. Põe meia colher de café de bicarbonato num copo de água, toma, observa durante 5 minutos em qual momento desses 5 minutos o arroto chega. Então, recentemente, 2 pacientes me responderam. Um arroto veio com 6 minutos, é uma paciente de 70 anos, e a outra, que tem 62, o arroto veio com 5 minutos. Então, é sinal de hipocloridria, ou seja, uma baixa concentração de HCl no estômago, e essas pessoas não estão tendo uma boa nutrição, uma boa quebra dos nutrientes. Esse HCl, essa betaína, ela é uma doadora de grupamento metil, e isso favorece diversas vias bioquímicas. Quando nós temos, vocês que passaram pelo curso de exame, quando nós temos uma homocisteína aumentada, o que melhora a homocisteína é a doação de grupos metílicos. Então, se a pessoa tem uma submetilação, ela vai ter menos vias bioquímicas adequadas e a homocisteína dela vai subir. Quando eu metilo, quando eu entro com mais radicais metis, então cloridrato de betaína vai favorecer isso, essa pessoa tem chance de ficar com a metilação adequada e diminuir, reduzir os índices de homocisteína. O cloridrato de betaína também vai favorecer todo o transtorno que tem lá no fígado. O fígado não é o lixeiro do nosso corpo, ele não faz o detox necessário para as coisas chegarem mais leves lá na filtração renal. Então, aqui ele precisa de ajuda para ele fazer um bom trabalho de faxineiro. Imagina um faxineiro que não tem uma vassoura, que não tem um saco de lixo, que não tem condição, não tem instrumental para fazer o trabalho dele. E o cloridrato de betaína vai ser esse instrumental também para o fígado. Quando nós estamos diante de esteatose hepática não alcoólica, isso também pode ser uma demanda por cloridrato de betaína. E pessoas que têm alergias alimentares. Então, elas também podem necessitar, além de ter uma baixa de potássio no sangue, ser indicativo de necessidade do HCl extra. Ok? Existem estudos que utilizam modelos animais, sugerindo que esse medicamento pode reduzir gordura e aumentar o ganho de massa muscular. Pronto, esse estudo aqui é em animais. Mas, de qualquer forma, fica uma esperança, uma expectativa. Mas eu penso cá com os meus botões. Se eu estou melhorando a qualidade de digestão, consequentemente, eu estou melhorando o metabolismo e diminuindo a deposição. Eu fico pensando que isso pode ter algum sentido. E investigações prévias também relatam efeitos positivos dessa medicação em esportes aeróbicos e também em exercícios de resistência. Aqui eu não entendo o mecanismo exatamente, mas estão sendo pesquisadas outras habilidades para que a gente mantenha esse HCl em homeostase, como nos trouxe também a doutora Juliana. Então, ácido clorídrico ou cloridrato de betaína é diferente. Aqui ficou errado, tá, gente? Aqui é betaína anidra. Ácido clorídrico é diferente de betaína anidra. Nós vamos corrigir isso aqui. E eu vou explicar o que é a trimetilglicina, que é a betaína anidra. Então, ácido clorídrico é diferente de betaína. Ou cloridrato de betaína é diferente de betaína sozinha. Qual que é a dose recomendada? Eu falei para vocês que a dose praticada mais ou menos é 300, mas pode variar de 100 a 600 miligramas. Se a pessoa tiver um mal-estar, uma queimação, uma dor gástrica com 300 miligramas, você vai reduzir essa dose e sempre pedir para a pessoa tomar a medicação acompanhada das refeições. De preferência, uma refeição que contenha proteínas, para ela não sentir-se mal. Então, vamos entender um pouco o que é a betaína anidra, porque se você escrever lá na sua receita, toma betaína, às vezes o paciente vai estar tomando outra coisa. Não é o HCl que a gente quer. A gente não quer trimetilglicina, tá bem?
Essa é uma substância natural, geralmente extraída da beterraba, mas também pode ser obtida por processo sintético. Nós temos uma palavra que nós usamos quando é uma substância natural, e essa palavra é base. Então, quando vocês virem um hormônio escrito progesterona base, você vai estar diante da substância natural de progesterona. E aqui também, se você ler betaína anidra base, vai ser a substância natural, mas ela também pode ser sintetizada. E aí, se você não escrever base, talvez ela venha por esse processo sintético aqui. Ela também, olha que legal, ela também é uma doadora do grupo metil. E isso vai fazer com que interfira no ciclo metabólico da metionina e reduz a homocistinúria, que nada mais é do que a eliminação de homocisteína na urina, naqueles pacientes que têm perturbação desse metabolismo, que é do metabolismo da metionina. Olha como a metionina é importante para a gente não ter nem homocisteína elevada, nem homocistinúria. E essa reação, ela depende de vitamina B12, ou seja, se eu quiser aumentar esse grupo metil, eu posso dar trimetilglicina para o meu paciente associado com vitamina B12. Uma metilcobalamina vai ser necessária nesse caso. E qual seria a dose? Essa já é uma dose mais alta, de 6 a 9 gramas por dia, dividida em até 3 doses. Então, vamos supor que eu vou dar 6 gramas. Eu vou dar 2 gramas de manhã, 2 na hora do almoço, 2 à noite. E aqui estão as referências. A gente colocou as referências aqui e aqui sobre a betaína base ou anidra. Quer dizer, a betaína anidra, que é base, ou seja, natural. Ok? Tudo bem, pessoal, sobre isso? Doutora Juliana, quer complementar sobre ácido clorídrico? Eu vou fazer um comentário que os pacientes vão contar para vocês. A pessoa que ela tenha deficiência do HCl, a gente sempre vai falar HCl quando for ácido clorídrico e também quando for prescrever a betaína, antes do nome betaína, é o HCl que vem. A pessoa que tem deficiência, a gente sabe pelo cheiro que tem no banheiro. É aquela pessoa que vai no banheiro e ninguém consegue entrar no banheiro depois pelo cheiro, porque a digestão, ela precisa do HCl para ocorrer de uma forma adequada, para essas proteínas serem quebradas. Então, assim, uma queixa muito grande é quando o paciente relatar e tem um cheiro de fezes muito grande, ou a esposa reclama, aquele tem os gases, o pum tem um cheiro horrível, tá? Então, já é um detalhe para a gente perceber essa deficiência do HCl, do ácido clorídrico, e o HCl betaína, tá? Nos Estados Unidos, eles utilizam em uma dose bem maior do que nós utilizamos aqui no Brasil. Então, as pessoas têm um acesso muito mais fácil ao cloridrato de betaína, a betaína HCl, e até 600 miligramas ao dia eles utilizam lá, bem diferente da nossa realidade aqui, tá? Então, às vezes, o paciente também viaja, que já tem esse conhecimento, e traz já a betaína HCl que ele comprou lá, numa dosagem até maior do que a gente já está acostumado aqui a trabalhar, tá? Então, faz parte da digestão, é importante ter o HCl, vai fazer com que tenha uma digestão muito mais agradável. Eu utilizo, já passei para o meu pai utilizar a betaína HCl, aí a doutora Elaine vai estar falando, eu utilizo em mim 2 vezes ao dia, 200 miligramas cada dose, e a digestão, assim, ela fica mais acelerada, fica mais rápida, quando chega no intestino, os nutrientes daquele alimento que passou pelo estômago, a absorção também fica bem melhor, e melhora o cheiro também das fezes no banheiro. Complementar. Excelente. Eu tinha, para contribuir assim com minha experiência pessoal, eu estive vegetariana por muito tempo, 25 anos, e eu costumava dizer que eu não digeria as proteínas da carne, e era por isso que eu não comia carne. E de verdade, eu sou sangue tipo A, então geralmente é um tipo que tem dificuldade para digestão das carnes, e foi a partir do uso do cloridrato de betaína que essa digestão foi facilitada completamente. Então, serve também para esse paciente que reclama que ele não pode comer carne porque não consegue digerir. Doutora, Pronto, agora. pode
Sim. Pode tomar direto, sem dar pausa, ou o organismo fica mal acostumado e vai deixar de produzir? Não, você pensa sempre que é uma suplementação, e a suplementação, ela vem quando está faltando. Quando você, por exemplo, não está. Eu vou dar o meu exemplo, que eu acho que isso vai ajudar vocês nessa pesquisa. Quando eu não comia carne, então era muito difícil a digestão. Eu passei a comer carne, fazer ajustes na minha alimentação, tirei glúten, tirei açúcar, e a digestão da carne ficou muito mais fácil, depois de tomar um tempo de cloreto de betaína. Comecei a esquecer. É sempre assim, a hora que você começa a esquecer muito de certo nutriente, é porque ele já não está te fazendo tanta falta. Quando foi essa semana, eu percebi que eu fiquei com a carne mais tempo no meu radar. Parecendo que eu arrotei de novo a carne no meio do dia. E aí eu falei, opa, tô precisando de cloreto de betaína. Fui lá e tomei. E zerou aquele incômodo. Então, depende do tanto de carne que você come no dia, ou da qualidade, se aquela carne é mais ou menos gordurosa, porque pode ter mais dificuldade para ser digerida também, tá bom? E aí, não causa dependência, porque nosso organismo realmente ele já está num estágio em que ele não produz o suficiente, ok? Bom, então, outra parte desse trabalho são as fibras, que nós chamamos de prebióticos. E aqui nós vamos dividir as fibras em duas: as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Ambas são importantes. Aqui a gente está trazendo um exemplo de uma fibra com levedura, que é dessa empresa chamada Equalive, né? E que é uma possibilidade de uso para as pessoas que têm problemas com a evacuação, que têm constipação intestinal. Qual que é a diferença entre as fibras solúveis e não solúveis? É meio óbvia, né? As solúveis, elas dissolvem em água, e aí elas formam aquela substância gelatinosa. É como quando a gente faz isso com a aveia, né? A aveia não fica, não engrossa. Então, parece uma substância gelatinosa, são fibras solúveis. Elas geralmente controlam os níveis de açúcar no sangue, então são indicadas para pessoas que têm que controlar essa relação entre o açúcar no sangue, a insulina, e elas também são capazes de reduzir o colesterol. São indicadas também para isso. E exemplos de suplementos prebióticos, que nomes que nós temos no mercado, né, para a gente comprar? Nós temos na forma de psyllium, na forma de inulina e de beta-glucano. Cada um tem uma especificidade. Se eu quero melhorar a constipação, eu vou trabalhar especialmente com psyllium. Se eu quero aumentar as bactérias benéficas do intestino, eu vou escolher a inulina. E a beta-glucana, ela vai não só trabalhar para a saúde intestinal, porque ela vai produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são importantíssimos para o intestino, e também vai reduzir o colesterol. Então, nós vamos falar de cada um desses aqui para que a gente aprofunde um pouquinho mais. Além de contribuir para ajudar na evacuação, ela é importante também para o psyllium, ele é importante também nos casos de hemorroida. A pessoa quer ter uma evacuação mais macia, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, sem tanto esforço. Aí a fibra, ela ocupa um lugar de formar um bolo fecal mais condizente e favorecer essa eliminação. Às vezes, pessoas em fase de gravidez, mulheres em fase de gravidez, que de alguma forma o metabolismo está tão diferente que fez com que prendesse essa, esse intestino. Pessoas que estão convalescendo ou no pós-operatório, até pela senilidade mesmo, elas podem precisar de ajuda para essa constipação crônica, para essa eliminação. Lembrar que, lembrar que as melhores fezes são aquelas que saem no formato de banana e que não necessitam uma higiene, que quando você passa o papel higiênico ali, você não tem resto de fezes para poder fazer a higienização. Isso é o ideal. Se eu ainda não estou nesse nível, esses são recursos para serem usados. Qual é a dose recomendada do psyllium? O psyllium, gente, eu já usei na dose assim, de 1 grama por dia com muito sucesso. Aqui está sugerindo, a gente está sugerindo aqui, de 10 a 20 gramas por dia, né? E isso pode ser distribuído ao longo do dia também. Em crianças, utiliza-se essa metade, a metade dessa dose. Mas eu já utilizei 500 miligramas 2 vezes ao dia com muito sucesso. Então, fiquem atentas para as doses e para a capacidade do nosso paciente de realmente absorver essa informação. É uma cápsula, ele precisa absorver essa informação, ou seja, o ácido clorídrico precisa estar bom para ele poder fazer bom uso dessa informação. E aqui eu também gosto de dar uma dica sobre constipação intestinal, uma dica prática, agora é do biohacking, não exatamente do Ayurveda, mas do biohacking, que é o uso do café com 3 óleos diferentes.
Então, o azeite, o óleo de coco e o ghee. Uma colherinha de cada um desses no café e você geralmente faz esse intestino funcionar muito bem. Então, às vezes, é só acrescentar isso no café que a pessoa já toma, porque ela já toma café. Então, você acrescenta esses óleos e melhora demais a constipação intestinal delas. A inulina também é uma fonte de fibra, ela é um estímulo para a produção de nutrientes e favorece, o que é mais importante, a microbiota intestinal. Quanto mais nutrientes eu der para as bactérias do bem do meu intestino, melhor vai ser. Eu vou ter fermentação, porque essas fibras, elas nutrem, elas favorecem a fermentação, mas vai ter uma fermentação com favorecimento de todas as funções intestinais. Então, vai aumentar a regularidade, a frequência de defecações e contribuir aí enormemente para a saúde do intestino. A posologia pode ser de 4 a 10 gramas ao dia. Também observar no seu paciente com a dose ideal para ele. O que vai realmente contribuir para a saúde digestiva dele. E depois vem a terceira fibra aí dessas solúveis, que é a beta-glucana. Aqui, olha que interessante, ela favorece a função imune. Uma das funções do nosso intestino, além de produzir, a gente já viu isso em outras aulas, né? Além de ela produzir neurotransmissores, ele também favorece o nosso sistema imunológico. E a beta-glucana, ela vem atender esse objetivo. Ela também favorece a redução de alergias. Essas alergias por glúten, por caseína, que acomete às vezes as pessoas e elas nem percebem, né? Favorecem a permeabilidade intestinal. A beta-glucana vai e cobre essa falha. Ela ainda vai ajudar no controle da glicemia, dos triglicérides e prevenindo infecções. E aí, consequentemente, com tudo isso, nós vamos ter um controle da resistência insulínica e do peso do paciente. E a dose indicada vai de 250 a 500 miligramas. Então, um exemplo de uso de beta-glucana numa fórmula. Nós temos a beta-glucana 65% na quantidade de 250 miligramas. E aí nós podemos acrescentar alguns outros suplementos que favorecem a absorção das beta-glucanas. Esse nome aqui, ó, Carbotil G, é só um excipiente. Isso aqui vocês nem precisam colocar. Excipiente, você pode colocar excipiente que é ST, é a quantidade necessária para formar uma cápsula. E aí aqui é uma dose ao dia. Outra forma que nós podemos usar, também para melhorar a função imune no nível do intestino, são as beta-glucanas de novo a 65% nessa dosagem, 250, com bioferrin, vitamina C e recipiente para favorecer o complemento dessa cápsula, dando uma cápsula ao dia. Então, são diferentes formulações que vão utilizar beta-glucanas e favorecer a função imunológica daquele paciente que você vê que está precisando ajustar processos alérgenos, que não consegue comer do jeito adequado, que está sempre promovendo um errozinho aí na dieta. E depois nós temos as fibras insolúveis. Essas são aquelas que não se dissolvem em água e a função delas é aumentar o volume das fezes e acelerar também a motilidade intestinal, ou seja, fazer com que os alimentos passem pelo essa digestão, né, dos alimentos digeridos em processo de digestão passem rapidamente pelo trato digestivo, ou não é rapidamente ao ponto de estragar, né, gente, de ter uma cólica, de ter uma diarreia, não. É rápido o suficiente para não se deter e não fermentar. E aí são dois dos exemplos que eu tenho para trazer, a acácia e as fibras de maçã. A acácia, ela é precursora do ácido graxo de cadeia curta. Assim como as beta-glucanas, a acácia faz esse papel. E essa acácia é utilizada pelos micro-organismos e eles vão, a partir dela, produzir butiratos, que vão ser fontes de energia para as células do intestino grosso. A gente chama essas células de colonócitos. Então, vão favorecer a energia dessas células. Imagina essas células bem formadinhas, cobrindo bem a luz intestinal e não deixando passar nada por ali. Ou seja, é uma peneira que não é furada. É uma peneira que não vai deixar passar nenhum micro-organismo ali, porque esses colonócitos estão fortes, estão bem nutridos, estão capazes de sustentar
proteção, essa barreira. Então, o que que é essa goma acácia? Ela não, ela é uma árvore, ela, sabe aquele, eu não vou saber explicar, mas como se fosse uma gelatina que sai dos certos troncos de umas árvores, vocês já viram, né? Ela é uma dessas. Ela é de uma árvore do sul africana, na verdade, não sei se é do sul, mas é africana. E ela não é nem hidrolisada no intestino. E então, só lá no intestino delgado, no intestino grosso, ela vai estimular o crescimento das bactérias lácticas. Então, tanto os lactobacilos como as bifidobactérias. Elas nutrem essas fermentações. A gomacácea também ajuda na diminuição do açúcar do sangue. Então, ela faz aí um papel muito interessante para a saúde do indivíduo como um todo. Aqui na Essential, nós temos uma Fiber Lift, ou Fiber Lift, que é um pré-biótico que tem a gomacácea e também a fibra da casca de aveia, a goma guar, o fós. O fós, o que que é? São os fruto-oligosacarídeos, que também são fibras que ajudam nesse processo digestivo, na formação do bolo fecal, em trazer mais qualidade para as bactérias do bem. E daí nós entramos nos probióticos. Então, nós temos aquelas coisas que favorecem a formação de probióticos e também nós podemos já entregar para o nosso paciente direto os probióticos, para que eu entregue ali já bactérias suficientes e boas para ele se abastecer. Então, aqui eu trouxe, são inúmeras, são muitas. Então, a gente trouxe aqui algumas para que a gente converse sobre a especificidade de cada uma delas. Mas, na hora de você estudar seu caso, você vai entender o que que é melhor para essa pessoa. Então, se a gente começar aqui pela Bifidobacterium lactis, ela aumenta a imunidade, ela é boa tanto para diarreia quanto para constipação, ela é muito boa em idosos, ela vai trazer alívio para dor e inflamação do cólon, e ela também é interessante para pacientes celíacos. Enquanto a Bifidobacterium longum, ela já vai ser indicada especialmente para quem tem depressão, estresse, alergias alimentares, às vezes até câncer no intestino, doença de Crohn, que é uma doença autoimune, inflamação por colite, ou seja, intestino irritável. E ela ainda fortalece os ossos, porque ajuda na absorção do cálcio pelo organismo. Então, é outro efeito. Se eu estou com uma paciente com osteoporose, eu vou preferir a Bifidobacterium longo do que a lactis. Se eu estou com um paciente idoso, eu vou preferir o lactis. Se é uma doença autoimune, longo. Então, para a gente percebendo que tem modalizações para a gente atender aquele P lá do OPTIC, que é a personalização do paciente, para o paciente, né? A Bifidobacterium animalis, ela já é para doença inflamatória intestinal, ou seja, o colo irritável. Ela reduz o peso corporal, ela melhora também a constipação, é preventiva para câncer. Então, um paciente cujo histórico familiar é câncer de intestino. Seria interessante dar Bifidobacterium animalis e ainda referir para esse paciente, olha, eu estou escolhendo Bifidobacterium animalis porque no seu histórico tem câncer de intestino. Então, aqui a gente já vai fazendo uma prevenção. E a Bifidobacterium bifidum já vai atender rinite, intolerância à lactose. Olha como que a especificidade muda. Vai reduzir o colesterol. Imagina uma pessoa que passou por antibiótico aí durante 15 dias. Qual desses probióticos que você vai escolher? Bifidobacterium bifidum. Esse é o melhor. Porque ele vai auxiliar na digestão do sistema imunológico e vai recolonizar essa flora intestinal. Outro lactobacillus que a gente fala muito é o Reuteri. Por quê? Porque ele é muito interessante para erradicar o H. pylori. Então, ele trabalha muito lá no nível de estômago, para quem tem gastrite, úlcera. Ele também é interessante para mulheres grávidas que têm vulvovaginite, candidíase, de repetição. É muito interessante usar no pré-natal, para as mulheres não terem esses acometimentos, porque muda o pH vaginal nessa fase da vida e, consequentemente, é fácil colonizar ali com cândida.
E nós temos o lactobacillus rhamnosus, que também, junto com o Reuteri, favorece a redução de peso. Mas olha que especificidade linda que ele tem. Ele cuida da pele, melhora melasma, e também cuida de mucosas, rinites, vulvovaginites. Então, vamos dar exemplo de fórmulas. Aqui é a mesma coisa. Se você colocar em miligramas, mesma coisa lá das enzimas. A farmácia vai ter que fazer a tradução. Então, lactobacillus acidófilos com lactobacillus bulgaricus, cada um 200 miligramas. Se você pede com revestimento entérico, aqui é muito importante para que essa informação chegue lá no intestino e não pare no estômago. Nós queremos que esse revestimento proteja essa cápsula. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. E a pessoa pode tomar de 1 a 2 cápsulas diariamente via oral. Esse aqui está mais relacionado com constipação. Por que chama lactobacillus? Por que a gente chama os bacilos, né, de lacto? Vocês já se perguntaram isso? É interessante, né? Porque, então vem do leite? Então é por causa disso que chama lactobacillus? É exatamente porque eles foram encontrados em grande quantidade na vaca. E o que ela produz leite, ok, mas por quê? Ela toma leite para ela produzir lactobacilos? Não, né? Mas na hora que ela come a gramínea, ali junto com essa gramínea vem os tubérculos repletos de bactérias. É daí que vem esse nome lactobacilos, porque mais encontramos, é abundante na vaca, no animal que serve tradicionalmente, né? Tradicionalmente serve o leite para nós. E aqui uma outra fórmula já com outra forma de prescrição. 20 milhões de cada um. Essa é uma fórmula, pessoal, que não fica muito barata, mas é muito eficaz. Então, tem lactobacillus acidófilos, bifidum, bulgaricus, raminosus, casei, para tomar também 2 vezes ao dia. É de 1 a 2 vezes ao dia, de preferência, num horário em que a pessoa não está se alimentando. Essa fórmula é indicada para não só melhorar essa microbiota, mas também diminuir o pH, o potencial hidrogênio iônico intestinal, e aumentar a biodisponibilidade de nutrientes. Eu quero que esses nutrientes cheguem às células. Eu não quero que eles fiquem sendo eliminados em grande quantidade por meio das fezes. Eu quero que abasteçam realmente esse organismo como um todo. E essas bactérias, elas vão fazer um trabalho maravilhoso, excelente. Por isso, para ajudar nisso. E, por fim, aqui, nós temos o gengibre. O gengibre é um milagroso. Dentro da Ayurveda, é um canivete suíço. Ele serve para 1001 coisas. Ele faz 1001 funções. Ele reduz inflamação. Ele alivia náusea e vômito. Ele é muito indicado nessas náuseas por movimento, no carro, pessoa que fica nauseada em roda gigante, em movimentos de barco também. Ele também estimula a motilidade gástrica, também equilibra a microbiota intestinal, estimula a circulação sanguínea, alivia cólicas intestinais, ou seja, ele é antiespasmódico, e ele estimula a produção também de enzimas digestivas. Então, ele faz um papel muito semelhante às enzimas, muito semelhante, talvez até ao ácido clorídrico. Tem como pensar em não usar o ácido clorídrico e usar o gengibre no lugar? Tem. Testa com seu paciente. Será que é melhor? Hoje em dia, eu uso gengibre todos os dias no meu shot matinal. Pozinho de gengibre com pozinho de cúrcuma, com pozinho de canela, limão, água morna. É um shotzinho que eu uso diariamente. E às vezes isso é suficiente para que eu controle o meu ácido clorídrico no nível do estômago. Como é que a gente vai utilizar? Nós podemos usar na forma de chá, então, 1 a 2 gramas da raiz de gengibre fresco para cada xícara. Nós podemos usar, gente, 1 a 2 gramas é muita coisa, é 1 a 2 miligramas aqui, né não? Para uma xícara isso é muito. Vocês concordam comigo? Sei lá. A sensação que vai ficar forte, né? Vai ficar Ardendo. muito forte, né? Pensa assim, vocês colocarem. Pensa de ficar palatável, tá bem? Pensa de ficar palatável, se for o chá. Se for cápsula,
250 miligramas até 1 grama por dia em 2 a 3 tomadas. Cuidado para não ser demais, sempre testar as doses. O extrato líquido também você pode usar. 30 gotas, por exemplo, diluída em água ou diluída no suco, você pode usar. O pó de gengibre, 1 a 2 gramas por dia também misturado em alimentos ou em bebidas. Eu uso uma pontinha de uma colher de café. Eu uso bem pouquinho, porque ele já fica muito forte. E aqui eu posso apresentar para vocês também a panaceia do Ayurveda. A panaceia do Ayurveda, não sei se vocês conhecem, alguém conhece? Conhece? Então, é limão, sal integral ou sal do Himalaia, gengibre e açúcar mascavo, não é isso? Falei tudo? Açúcar mascavo, gengibre, limão e sal. E isso é fabuloso para interromper um processo de inflamação. Começou com aquela coisa que, vou gripar, vou ter febre. Começou a tomar a panaceia do Ayurveda, você resolve isso quase que imediatamente. De um dia para o outro, você já está melhor. Toma uma colherinha de café a cada 4 horas, ou 2 vezes de manhã, 2 vezes de tarde, 2 vezes de noite. Gengibre tem contraindicação porque as pessoas falam muito disso. E a maioria me pergunta, mas eu tenho pressão alta, eu posso tomar gengibre? Pode, não tem problema para pressão alta. Quando é que nós vamos evitar? Quando houver úlcera gástrica, cálculos biliares e se a pessoa tiver em uso de anticoagulante. Essas são as contraindicações para o uso do gengibre nesse tanto que a gente está recomendando aqui, tá? Vamos pensar em umas fórmulas combinadas? Então, ó, gengibre com hortelã é bom para cólicas, para digestão. Gengibre com limão estimula a produção de bile, melhora a digestão também. Tudo, o gengibre sempre melhora a digestão. Gengibre com camomila vai aliviar o desconforto gastrointestinal, vai reduzir a inflamação. Gengibre com probiótico, claro, vai melhorar a microbiota intestinal. Então, são combinações interessantes aí para favorecer o nosso paciente também. Principalmente você, né, Maura, que usa muito esse recurso dos chás, das ervas. Então, isso aqui é bem legal, bem interessante. E se você for mandar fazer uma cápsula, existe essa cápsula com gengibre, hortelã, camomila e enzimas digestivas. Aqui você pode escolher quais enzimas que você quer colocar. Ou você pode conversar com a sua farmácia. Escolhe as enzimas digestivas mais importantes aí e coloca 100 miligramas delas para mim, por exemplo, né? Aí aqui eu coloquei os nomes, eu esqueci de colocar em itálico, desculpem, mas os nomes em latim, que é o gingiber officinale, menta piperita, matricária e camomila. 500 do gengibre, 200 da hortelã, 150 da camomila e 100 de enzimas digestivas. Aqui, pessoal, eu quero também chamar a atenção para vocês de uma outra coisa. Você vê que eu não estou colocando aqui o extrato seco das coisas, né? Aqui, quando a gente não coloca assim, geralmente a farmácia ou pergunta pra gente o extrato padronizado, quanto que eu quero, se é isso mesmo, ou eu estou falando aqui do pó. Eu não estou falando exatamente do extrato seco, estou falando do pó. Em Ayurveda, nós utilizamos o pó. Em geral, nós fazemos assim. O que é diferente o pó do extrato seco? Isso é importante pontuar. O pó, ele é a folha inteira reduzida a pó. E o extrato é o princípio ativo. Então, para o Ayurveda, é mais interessante eu usar a planta toda e todas as partes dela fazerem parte dessa formulação. Por isso que nem sempre eu mesma coloco. Se a farmácia me pergunta, então eu peço ajuda para ela, porque aqui eu não saberia dizer qual que é o extrato seco, em que porcentagem ele está. Então, a gente pede orientação farmacêutica. É aí que a gente conta com assistência farmacêutica e pede ajuda. Tudo bem, doutora Juliana, até aí? Conta para nós o que você está achando disso. Eu tô achando sensacional. Tô achando incrível. Tava até pensando algo aqui que nós vamos precisar ter uma aula de água, porque para tomar essas fibras, para consumir esses probióticos, prebióticos, a gente precisa aprender a tomar água. É Aquilo que verdade. sai na torneira não é água, tá? É água do saneamento básico, mas a gente vai precisar falar sobre água, como disciplinar a consumir a quantidade de água ideal, porque a gente tem técnicas para isso. E essas fibras que vão ser consumidas, que estão nas nossas fórmulas, é muito importante consumir a fibra, mas tem que ter a água. Senão, vai dar ruim.
Joia. Eu também acho que isso é bem interessante. Eu até estava conversando com o pessoal que eu encontrei lá na plataforma e eles trazendo, eles são da área de venda de material de academia. E aí alguém falou para mim, a gente conversando sobre água e tal, ele falou, não, a quantidade de água que nós precisamos é meio 0,5 por peso, ou 0,3 por peso. Aí a hora que falou 0,3, eu fiz a conta, falei, não, se eu consigo tomar, que beleza, né? A hora que eu fiz a conta de 0,5, eu falei, isso eu não consigo tomar. Tá vendo? E não é tomar água. Qual que é a qualidade da água? Como que tá o ART dessa água? Mas a gente vai falar sobre isso, porque tomar água também não é Espaço, né? hidratar. Mas a gente vai falar sobre isso. Prescreveram as fibras, lembrem o paciente, É tome a tomar. fibra, mas tem que ter muita água. Senão vai dar ruim. Pessoal, hoje nós ainda temos para falar sobre a glutamina. E aqui eu trouxe um exemplo do Guardian para vocês, que é uma medicação que para mim fez muito sucesso. Eu aprendi a usá-la com a doutora Gilian e fez um sucesso para o meu trabalho aqui com pessoas que têm problemas no intestino. Mas eu não queria passar por isso aqui correndo. Então, eu queria ter tempo para essa glutamina. Então, a gente começa a aula que vem trabalhando dentro da L-glutamina, eu acho um assunto muito legal de nós aprofundarmos. Então, eu não queria fazer correndo. A gente está com quantos minutinhos que falta? 4 minutinhos para fechar o horário. Então, vocês topam da gente fazer isso na aula que vem? Tudo bem para vocês? Continua. Ótimo. Aí a gente passa pela glutamina, fecha e começamos a parte, que aí nós vamos entrar na parte respiratória. Aí vai ser joia, porque. Nossa, deixa eu terminar essa aqui. Nós terminamos a parte da assimilação digestiva e entramos na parte da assimilação respiratória, tá bom? Como é que vocês estão aí com as informações? Doutor, eu gostaria de saber se tem. Eu não lembro mais, eu lembro que eu fiz uma vez que uma nutricionista me indicou essa panaceia, e foi ótimo mesmo para o intestino. Você sabe a Uhum. quantidade ideal de cada ingrediente para fazer ela? Eu não Eu lembro. tenho aqui anotadinho, vou colocar no grupo para vocês, tá? Ai, obrigada. Em algum lugar E aqui que eu achar na minha agenda, no meu bloco de notas, porque eu cheguei tanto a perder essa dose que eu coloquei no meu bloco de notas. Falei, agora você vai sumir mais. perfeito. E com relação à cápsula, quando a gente for, né, manipular, existem diferentes cápsulas? O que que é mais compatível? O que que é o ideal? A farmácia, se a gente não solicitar, o que que elas colocam, sabe? Tenho Aí vai essa depender dúvida. muito da farmácia. Então, se você for pedir para uma farmácia, é bom que você conheça os processos dessa farmácia. Como é que elas trabalham? Como é que elas usam? O que que elas têm de relevância ali na entrega delas? Se você não for trabalhar diretamente com uma farmácia, aí você especifica que tipo de cápsula que você quer. Eu quero uma cápsula resistente, eu quero uma cápsula vegetal, eu quero uma cápsula transparente. Eu tenho uma experiência muito negativa com cápsulas coloridas. Elas dão alergias nas pessoas. Então, eu não recomendo cápsulas coloridas, embora elas tenham sua função, né? Às vezes elas são necessárias, mas eu não tenho uma boa. As pessoas não ficam bem com aquilo, sabe? Às vezes elas culpam a medicação. Mas eu pergunto, que cor é a sua cápsula? Aí elas falam, vamos trocar a cor e vamos experimentar a mesma medicação. E dá certo, tá? Então, são coisas para prestar atenção, sim. Se o paciente é vegetariano, né? Falar de cápsula vegetal. Essas especificidades precisam ser levadas em consideração quando esse paciente vai fazer, ainda mais para você, Larissa, que trabalha à distância, às vezes o paciente não vai estar na cidade que você está. Então, vai fazer em outra cidade. Então, você precisa especificar. Ok? No caso dessas cápsulas, todas elas dá para ser gastro-resistente para Não. diluir no intestino ou não há necessidade aqui das fórmulas Não, dos se você colocar, por probióticos? exemplo, gastro-resistente para ácido clorídrico, você vai prestar um desserviço. Mas os probióticos, né, Probiótico, sim. sim, Esses que a gente faz, da goma, a goma. acácia. A goma eu acho que não tem necessidade. Sabe por quê? Ela é uma fibra insolúvel. Hum, Não vai ter necessidade, tá? Ela vai passar. talvez uma de tapioca seria o suficiente. Sim. Uhum. Ok? E Cadê? dá para misturar, por Tem, exemplo, a tem. inulina, o psílio, a beta-glucana, ou tem que ser individualizado na Olha, formulação? eu prefiro pensar que você vai saber o que esse paciente está precisando mesmo para saber o que é melhor indicar. Porque se você der demais, ele pode aumentar a motilidade intestinal e ter diarreia.
Aí você não vai ter nenhum aproveitamento ideal da nutrição dele. Uhum. Então, eu vou te mostrar depois no Guardian, que ele tem ele tem dois, eu acho que ele tem beta-glucana e inulina. Na aula que vem eu mostro para vocês. É é, um super nutriente, sabe, para o intestino. E ele a dose tá perfeita, mas cuidado só com isso, Uhum. tá? Para Digamos, momento. testou no paciente, deu os 3. Se testou e deu certo, ok. Não tem problema misturar. Não Ou tem. deu 2, Sim, aí não tem problema. não tem problema. Você tá falando da biorressonância, né? É, aham, Sim. E aí, testa a dose, certo. tá? Uhum. E as fórmulas combinadas que você, né, que ali pode ser pode ser chás, né? Pode ser, na forma de chás, com certeza. Tintura também? Pode também. Pode, diluído em água, né? Cuidado com o teor Uhum. alcoólico. Essas coisas tem que prestar atenção por causa do fígado da pessoa. Então, avaliar isso. Se o teor alcoólico é compatível com aquela pessoa, se essa pessoa não toma muito remédio, se ela não Uhum. precisou de usar esse fígado demais, né? Se ela já não toma muito álcool no dia a dia dela. E no caso, o cloridrato de betaína, até coloquei a pergunta ali, se eu como terapeuta posso ou não posso? Ou qualquer outra, né, qualquer outra, Então, eu essas perguntei outras para a fórmulas. Equalib se eles tinham pronto e eles falaram que não tem pronto, sabe? Eu acho que você consegue em farmácia convencional. Você já comprou, Juliana, em farmácia convencional? Na farmácia, no final das nossas aulas, a gente tem duas farmácias. A gente tem a Homeofarma, onde nós temos lá um farmacologista, um farmacêutico, que ele, quando nós indicamos e precisa alguma prescrição, ele mesmo faz a prescrição. O nome dele é Gregory, tá? É da Homeofarma, então ele vai estar atendendo. Por ser um suplemento, você compra nos Estados Unidos nas casas de suplemento, como eu disse no decorrer da aula. Você entra numa loja, tem dosagem lá, até 600 miligramas eles consomem. É, aqui, numa farmácia de manipulação, vocês vão conseguir, tá? A gente já Principalmente consegue se for com o encontrar. Gregory, que ele faz a prescrição quando é necessário, mas da betaína, do cloridrato, né? Nunca, nunca, nunca betaína. Sempre HCl betaína na hora de pedir. Senão vai dar ruim também. Então, HCl betaína, 200 miligramas, 2 vezes ao dia. Isso. E a outra pergunta que você disse, né? Tem Vou pessoas postar o que nome do tratam Gregory muito mais uma bem. vez lá no grupo Uhum. também, para falar com ele, pedir, tá? Se apresentando como preparadas pela Academia Mãe. Sim. Tá A bom? Rosana também faz esse papel, assim, de lá da Faz ativa? também. A ativa faz também. Uhum. Tá? Mas esperem terminar essas 3 aulas para poder saber qual cápsula vocês vão colocar, aprender mais coisas, porque um Aí, tratamento de suplementação são fases, né? Então, a doutora Elaine está passando a primeira fase, que é a fase dos probióticos, pré-bióticos, das fibras, né? Vai ter outras, vai ter detox, então daí vai ter fases do tratamento. E Sim. também mais uma aula que a gente já está preparando aí de homeopatia, que também a Homeofarma faz homeopatia. Então, a Homeofarma é tão boa quanto a Ativa Farma. Qual que é a diferença da Homeofarma? Que vocês vão ter mais a homeopatia ainda. Uhum. Mais então, opção. Maura, respondendo a sua pergunta, tem pessoa que o cloridrato de betaína não faz bem, não cai bem, né? Tem sim. Eu Porque já eu já fiz escutei, paciente, né? Eu já escutei a já tive pessoa, eu pacientes que não se tomei deu um. bem. E aí, o que que eu presto atenção? Primeira coisa é saber do teste do bicarbonato. Deu realmente necessidade? Eu experimento. Ajusto a dose. Que dose que é acertada. Se a pessoa nem assim fica bem, eu peço para ela tomar limão de manhã, com água morna em jejum, todo dia. Ou então antes do almoço. Porque isso também favorece a produção de ácido clorídrico. E aí a gente Vinagre de vai fazendo esses maçã. ajustes. Hã? Vinagre, Vinagre de maçã. maçã também, exato. Uhum. Isso aí, Ok, tá bom? tá Então certo. tá, meninas. Até Aí, quarta-feira que vem. Amei. tá Que bom, que ótimo. delícia. A gente se A encontra gente então, se vê continua. na semana que vem e vão aí fazendo as experiências, depois conta pra gente. Tá ok. Obrigada, hein? Beijo, beijo, Tchau. Janaína. Beijo, Maura. Beijo, Lari. Beijo, beijo, Bom meninas. descanso. Até Ótima beijo. semana. Beijo, Obrigada, doutora igualmente. Elaine. Beijo, querida. Beijo, tchau. Tchau, Gisela. Tchau.